Boa noite. Hoje é dia 26 de abril, né, de 22. Hoje é a nossa última aula da primeira área, né? A semana que vem nós temos prova. E sábado que vem, não vai ser domingo, tá? Vai ser sábado que vem a nossa aula de revisão, ok? Lembrando sempre que a aula é gravada, né? E disponibilizada para vocês no canal do YouTube do professor, né? E na nossa pasta no Moodle, tá? Nossa pasta no Moodle. Como é que vai ser a aula de hoje? Nós vamos fazer a seguinte organização da aula de hoje, tá? Primeiro, nós vamos revisar aqueles dois exercícios, né? O 4.30 e... Um pouquinho aqui para pegar direitinho. 4.34, 36, acho que é isso. Não é o 4.30. 38, professor? É o 38, né? E depois o 4.44, ok? Depois a gente vai lá para. Depois a gente vai terminar a matéria, né? Coeficiente de variação, coeficiente de Pearson. E depois, se ainda der tempo, a gente começa a revisão para a prova com amplitude modificada, ok? Se não der para trabalhar com amplitude modificada na aula de hoje, a gente revisa. Primeira coisa que a gente revisa na aula de sábado de manhã é amplitude modificada. Tudo bem? Tá claro o roteiro da aula? Sim. Tá. Então, vamos começar a nossa aula. Vou apagar aqui a câmera, ok? Tá. E vamos lá. Então, o exercício é o 4. Só vou pegar aqui o livro que está aqui um pouquinho distante, só um minuto. Pegar o livro. Então, vamos lá. Primeiro exercício, pessoal, é o exercício 4.38, não é isso, pessoal? Isso. Então, vamos lá, vou fazer a leitura desse exercício que se encontra na página... Quem é que pode ler para mim o 4.38? Eu posso ler, professor. Lê para nós, então, por favor. Considerando que os dados da tabela 2.15 sejam uma amostra de viagens, calcular o desvio padrão para tais valores, usando a fórmula dos desvios, B, a fórmula de cálculo alternativa. A média foi determinada no problema 3.32 e é igual a 18,95. Bom, aqui tem, como eu falei para vocês na aula passada, tá? Esse exercício é um exercício que a gente já fez, tá? É basicamente calcular o que aqui? A gente vai calcular variância e desvio padrão, tá? É isso que a gente vai calcular nesse exercício, conforme está aqui no... Estou mostrando para vocês. É dados agrupados, só que aparece ali, né, fórmula do desvios e fórmula do cálculo alternativo. Se vocês forem ver, as respostas são muito semelhantes, não são? Sim ou não? Sim. Tá? São muito semelhantes. Tá aqui, 4.38, tá aqui. Tá. Bom, o que eu falei para vocês na aula passada? Nós não vamos trabalhar com a fórmula alternativa. Por que nós não vamos trabalhar com a fórmula alternativa? Porque a fórmula alternativa nada mais é do que uma fórmula simplificada, tá? Uma fórmula menos precisa para calcular a variância e o desvio padrão, tá? Então, para que eu vou trabalhar com uma fórmula menos precisa se hoje, com a planilha de Excel, né, com os recursos de programação que nós temos, é muito fácil calcular
a média, a mediana, a variância, o desvio padrão, o desvio médio. Então, eu optei por não trabalhar com a fórmula alternativa, trabalhar com a fórmula completa, como a gente está fazendo até agora, ok? Tá entendido? É por isso que aparecem dois resultados ali na 4.38, que são muito próximos, né? Por quê? Porque tu calculou com a fórmula simplificada, que é a fórmula alternativa, e a fórmula que a gente está utilizando, que é uma fórmula mais precisa. Tá claro isso ou não? Sim. Então vamos lá. Então o que eu tenho Sim. aqui? Ó? Tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma amostra com 25 viagens. Tá? Eu tenho uma empresa lá de Uber, eu tenho uma empresa de táxi, eu tenho uma transportadora, tá? E eu estratifiquei essa amostra, tá? Em 6 grupos, né? Classifiquei com dados agrupados, né? 6 classes, 6 grupos. Aqui tá errado, aqui não é a amostra, tá? Aqui são as classes, tá? Classes. Tá? Então, dividi em 6 classes, né? A classe com maior número de viagens é a classe 3, com 10 viagens. Aqui eu tenho as informações, eu coleto essas informações, eu como administrador eu coleto essas informações, tá? Tem lá milhas por galão, aqui no Brasil seria quilômetros por litro, tá? E aí eu começo a preparar, né, os dados para calcular o desvio médio, para calcular a variância, para calcular o desvio padrão. O que eu fiz aqui? A fronteira inferior e a fronteira superior de cada classe. Depois calculei o ponto médio. Depois peguei o ponto médio, né, vezes o número de viagens em cada classe. Aí cheguei a esse resultado, o FX, né? E fiz isso para cada classe. Depois eu fiz o somatório do FX, que deu 473,75. Bom, aqui eu achei a média para os dados agrupados. O que é a média para os dados agrupados? É esse somatório dividido por Pela frequência total. 25, pelo número de viagens total, 25. Fechou ou não fechou o resultado? Sim. Tudo bem até aí, né? Bom, e agora? Agora eu vou calcular, para chegar à fórmula da variância, primeiro eu calculo o desvio médio, sem módulo, tá? Aqui já está em módulo, tá? Depois desvio médio, tá? Se eu fizer a somatória aqui, daria 0. Como está em módulo, vai dar um número positivo. Eu elevo ao quadrado, tá? Esse desvio médio, a diferença, ó, entre a... O que é isso aqui, ó? É a diferença entre o ponto médio e a média, né? Do evento aqui, que seria os quilômetros por litro, né? Ou as milhas por galão, assim por diante. Depois, para calcular a fórmula da variância, o que eu tenho? Olha aqui, ó, estou mostrando, estou passando o mouse aqui, ó. A fórmula da variância eu tenho que levar esse desvio em relação de cada classe em relação à média ao quadrado. Então fica 4 ao quadrado 16, 2 ao quadrado 4, assim por diante, tá? Ó, olhem o numerador aqui, ó. Estou completando aqui o numerador, já peguei essa. Aí o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse 16 vezes a frequência. Que frequência? Frequência de cada classe. Ó. Então, 16 vezes 3, 48. 4 vezes 5, 20. Né? E aqui, para cada classe, faço isso. Depois calculo o somatório, que deu 152. 152. Pronto, ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho. O que é esse 152? É o resultado do numerador. Todo mundo enxerga isso, que é o resultado do numerador? Sim. E agora? Agora só falta dividir pelo denominador. Quanto é que é o denominador?
25. Então fica esse resultado, 152, só que o exercício fala em amostra ou fala em população? Em amostra. Então tem que ser N menos 1, sendo N minúsculo. Você lembra o fator de correção para amostra? Sim. Pronto. Cheguei e calculei a variância do exercício. E depois é só calcular o desvio padrão. Como é que eu calculo o desvio padrão? É a raiz quadrada da variância. Tá aqui. Fechou o resultado ou não fechou? Sim ou Fechou. não? Tá? 2,52. Pronto. Ou 2,517, aqui vai dar alguma coisa assim? 2,517. Alguma dúvida? Ficou claro ou não o exercício? Esse tá tudo certo. Acho que a Maura tava um pouquinho só com dúvida. Ficou claro, professor? Então, posso avançar? Então, agora Pode. vamos para o 4,44, é isso, né? Isso. Um pouquinho. Ver se aqui está o ponto. Não, está aqui. Quem é que lê para mim o 4,44? Posso ler? Então, lê para nós. Considerando os dados da tabela 2.17 como uma população estatística, calcular a variância, b, o desvio padrão da população usando as fórmulas dos desvio. A média da vida útil foi calculada no problema 3.36 e é igual a 87,45 horas. Uhum. Será que eu... Será que é esse aqui mesmo? Eu me perdi aqui. 4,48. Só um pouquinho. 48. Não, é 4,44, né? 4.44. Isso. Estou achando aqui 4,44. Será que eu... Acho que o senhor botou junto ali, senhor, de repente. Pois é. Eu tinha preparado aqui 4,47, 4,49. Quem sabe está aqui. Não, mas 48, 4,44. Pois é. Eu me enganei aqui. Para ver que vou procurar aqui no outro arquivo, só um pouquinho. Isso aqui é dados agrupados. Isso aqui é média, coeficiente de variação. É esse aqui que eu estou olhando. Esse. Bom, vamos fazer, sem problema, vamos lá. Não é tão complicado. É a mesma coisa, não é a mesma coisa, o 4,44? Isso, só que essa é a população e essa não fecha, senhor. Nenhum resultado, nem A nem a Vamos B. ver se não fecha mesmo. Vamos lá. Deixa eu pegar o mouse aqui, só um minuto. Tá bem. Vamos lá. Vamos lá aqui. Não é essa aqui, é a última aqui, né? Essa aqui. É esse aqui, né? A tabela é essa, pessoal? Só confirmando. Sim, Sim, é essa senhor. das horas Então, vamos lá. de reposição. Tá certo ali, horas antes da reposição. Então, não é amostra, isso aqui está errado, tá? Isso aqui é classe, ou classes. Tá? Isso, horas antes da reposição. Oi? Isso, é horas antes da Antes, reposição. tá. Então, inferior aqui e superior. Aqui não tem negativo, né? Não tem reposição negativa, é zero, tá? Tudo bem. E aqui tu tem o ponto médio, tá? Tem o ponto médio. Um pouquinho que o mouse aqui não tá
Está querendo ler. E eu tenho que trabalhar com mouse. Puxa, agora o mouse aqui não está querendo. É legal, professor. Tá, tudo bem, fazer o quê? Então tá. Ponto médio está aqui. O que é o ponto médio, tá? Ponto médio é E6 mais D6 dividido por 2, tá? A gente achou o ponto médio. O fx, qual é? O fx é o ponto médio vezes a frequência. A frequência. Aqui tá, tudo bem. Aqui está o somatório, que é a soma, tá, desses fx aqui, né? Somatório disso aqui. 6.121,50. Até aqui tudo bem? Aí, para calcular a média, né? Nesse caso, é média populacional, não é? Então, como é média populacional, não precisa nem botar isso. Ó. Média, o exercício fala aqui que é média populacional. Então, lá já bota o símbolo correto da população. Ok? Fechou? A média populacional? Fechou, né? Certinho. 87,45. Bom, exercício... Peraí, senhor, ali no FX, qual é o somatório que deu? 6.121,50. Pois é, deixa eu ver aqui. O meu não tá dando. O meu deu, o primeiro ali deu 24,9, ok. Aí depois, deixa eu ver. Peraí. E4 vezes D4. Deu pra dar? Ponto, deixa eu ver. No segundo ali, o senhor fez 49,95 vezes... Segunda classe? Não, no FX. Isso, segunda classe FX. Tá. O senhor fez 37,45 vezes 4. Dá 149. Foi aqui, ó. Tá, foi aqui que eu errei. Já vi. Bom, então já chegamos à média. Aqui tá certo, já chegamos à média, tá? Bom, mediana não pediu, mas eu calculei. Depois eu calculei aqui primeiro o desvio, tá? Em módulo, tá? Para ter os valores positivos, como eu sempre faço. Ó, a fórmula aqui é da... Estou passando o mouse, mas essa fórmula aqui não é da população, essa fórmula é da amostra, tá? A fórmula é da amostra, não tem aqui a fórmula da população. Bom, vamos lá. Então, calculei aqui os desvios, coloquei em módulo, multipliquei o quê? Né? O F, a frequência, né, de cada classe, vezes o desvio de cada classe. Tá? Vezes o desvio de cada classe. Se eu consigo aqui copiar. Ó, aqui, ó. O que eu vou arrumar? Vamos ver se eu consigo arrumar. Aqui. A diferença aqui, basicamente, é que não tem o... Esse aqui não é... Esse aqui é o N maiúsculo, que é a população. A única diferença, tá? E quando o N maiúsculo, a notação não é o S, mas é o sigma, tá? Sigma é aquele símbolozinho, ver se eu acho o símbolozinho grego aqui, inserir. Inserir. Tá lento, o computador tá lento. Todo dia que eu preciso dele, ele tá lento. Então, inserir símbolo, onde é que tá? Inserir... Ó, símbolo aqui, estão enxergando aqui bem no cantinho que o professor colocou o mouse. Ó, já apareceu o primeiro, é o sigma. Símbolos usados, sigma. Inserir. Pronto. O que é isso? Isso aqui é, quando é sigma ao quadrado, é a variância. Quando é sigma, apenas é o desvio padrão populacional. Tudo bem até aqui? E por que eu botei só sigma, só o desvio padrão? Porque eu já fiz aqui a raiz quadrada desse resultado. A raiz quadrada desse resultado é o desvio padrão, né? A raiz quadrada da variância é o desvio padrão. Tudo bem aqui? Entenderam o que o professor fez ou não?
Entenderam o que o professor está fazendo? Sim ou não? Silêncio? Ninguém está escutando? Sim, senhor, é que eu tô comparando aqui, porque como eu errei lá no início, agora eu tô tentando me achar aqui. Bom, e aí fiz, eu multipliquei a frequência, tá? Vezes, ó, frequência, né? Cheguei a esse aqui, multipliquei ao quadrado, esse aqui, ó, tô seguindo aqui a fórmula, tô passando o mouse. Elevei ao quadrado, isso aqui, elevei ao quadrado, 25 vezes 25. Estou levando tudo ao quadrado, zero aqui, zero vezes zero, 25, 625, assim por diante. Bom, aí eu multipliquei vezes lá o que? Vezes a frequência de cada classe. Ó. Onde é que está a frequência de cada classe? Está aqui. Ó. Pronto. E aí eu calculei o que? O somatório. Ó. Somatório. Ó, soma. 50 mil. Pronto. Aí pronto. Ó. Resolvi o numerador aqui. Ó. Resolvi o numerador. Agora basta eu dividir isso aqui pelo quê? Por N. Tá? Ó, aqui já está o desvio padrão. Ah, professor, primeira variância. Simples. Vamos calcular a variância. Como é que vai ser a variância? Vai ser igual a... Vai ser igual a isso aqui, dividido pela frequência total. Qual é a frequência total do exercício? Qual é o número de peças que a gente examinou? 70. 70. Deu? O resultado saiu certinho ou não? Sim. Pronto. E agora é a raiz quadrada disso aqui, ó. Pronto. Isso aqui vai ser igual a isso aqui, elevado tudo isso aqui, 1 dividido por não meio. Fechou? Fechou. Eu também errei esse exercício e estava vendo, eu estava comparando também, e agora eu entendi o que eu tinha errado. Obrigada. Então, assim, ó, a variância agora tá. Vamos lá. Bom, então fizemos um monte de cálculo aqui, mas agora chega de cálculo. Agora é hora de pensar, tá? Vamos de novo. Como eu falei, nós estamos aqui numa terça-noite. Vocês estão ansiosos, né? Estão ansiosos por quê? Estão ansiosos porque tem prova semana que vem. Mas, mais do que ficar ansioso, tem que pensar, né, no que a gente está fazendo. Por que a gente está estudando essa matéria. Tá ok? Então, vamos lá. Vou tentar aqui para a gente retomar de novo o conteúdo, terminar a matéria. Eu só interromper esse arquivo e vou abrir outro aqui. Interrompi esse arquivo. Fechar ele. Salvar. E vamos abrir o outro arquivo aqui que me interessa aqui. É o outro arquivo. Esse aqui. Tá. Vamos lá. Tá aparecendo aí, né? Sim. Sim, senhor. Não adianta, gente. Agora a gente vai calcular, né, a gente vai começar vendo o coeficiente de variação, depois o coeficiente de variabilidade. Mas antes de fazer isso, eu quero pensar um pouquinho. Por que a gente está estudando tudo isso? Eu sempre vou lembrar para vocês por que a gente está estudando tudo isso. Então vamos lá. Vamos lá. Pessoal, o que eu falei para vocês? Estatística só tem sentido se eu saber, né, se eu entender por que eu uso a estatística. Tá? Vamos dar um exemplozinho, tá? Um exemplo bem simples, tá? Vou dar um exemplo bem simples. 1, 2, 3, assim por diante, ok? Vamos lá. Eu vou perguntar para homens, mulheres, né?
o seguinte. Nós temos uma amostra aqui de 25. Vamos imaginar o seguinte, tá? Normalmente, qual é o peso que um bebê nasce? Hein, pessoal? Alguém sabe? 3 quilos e pouco? Não sei. Tá me dizendo? Média de 3, a Alexandra tá falando. Ó, já deu a média. Então tá. Vou botar aqui 2,2. 2,3. Estou chutando aqui, tá? Ok. Vou mudar aqui os valores, tá? Então, 2,6, 2,8, 2. Ó, já estou colocando em ordem crescente, tá? 2,9, 3,0, 3, 3,1, 3,1, 3,7, 3,8 e assim, tá? Ok, 3, não sei o que, tal, 3,9, 4. Tem bebê com 4 quilos? Tem, Hein, pessoal? professor. Acho que tem, senhor, não sei. Sei lá, tá? Bom, tô entrando numa seara que não é minha. Tá. Mas vamos supor que vocês trabalhem. Alguém está fazendo saúde aqui da turma? Pode nascer até com 6, tá? Alguém está fazendo administração em saúde aqui? Sim, acho que a maioria, né? Sim, eu. E a maioria. Tá. Então vamos supor, tá? Vamos supor que eu trabalhe numa. Eu tenho muitas ex-alunas e ex-alunos que trabalham no Cristo Redentor. Tem gente que foi trabalhar no norte, em Manaus, em hospitais, no interior, né? Como administradores. Aí, vamos supor que tem que fazer um estudo aí sobre o peso das crianças que nasceram ao longo de 2021 no Hospital Fêmea. Vocês acham quantas crianças nasceram no Hospital Fêmea em 2021? Mais ou menos. Devem nascer quantos por dia no Hospital Fêmea? Deve nascer em torno aí de umas 15 crianças por dia no Fêmea, tá? Fêmea ali no Moinho de Vento, tá? Ou seja, vamos imaginar 15, em torno de 400 crianças por mês. Em torno aí de 4.000, 4.500, ou até um pouco mais. 4.000 crianças por ano, tá? Bom, e vocês têm que fazer um relatório, tá? Um relatório sobre o peso que as crianças nascem, tá? Bom, pode pegar o universo, os 4.000, e trabalhar para calcular a média, a moda. Vocês imaginam o tamanho da planilha que ficaria? Tem lógica calcular 4.000, pegar o universo de crianças? Ou tem muito mais lógica selecionar uma amostra não aleatória dessa população? Selecionar uma amostra seria melhor. Sim, porque, né? Então, vocês fizeram lá, né? A partir do momento que você seleciona uma amostra, vocês estão fazendo o quê? Inferência estatística. Inferência estatística. Vocês estão inferindo as características da população a partir de dados amostrais.
Bom, claro, a amostra tem que ser não viesada, tem que ser uma coleta correta, assim por diante. Bom, vocês calcularam o tamanho da amostra. Chegaram à conclusão que o tamanho dessa amostra é 25, o tamanho da amostra ideal para fazer o estudo. E selecionaram aleatoriamente 25 bebês que nasceram, podia ser mais, 30, 40, sei lá, ou podia ser menos, tá? Selecionaram 25 bebês aleatoriamente que nasceram no Fêmea ao longo de 2021. Tá. Aí, o que vocês descobriram nessa amostra? Olhando rapidamente aqui os dados que eu estou mostrando para vocês. Bebê com menor peso na amostra, qual é? 2,2. E o bebê com maior peso? 4,6. Isso não significa que o bebê que nasceu em 2021, né, o que tinha menor peso era o de 2,2. Pode ter tido um bebê aí com 1,8, pode ter tido um bebê com 6 quilos. Mas dessa amostra foi isso que tem. Aí o que a gente pode fazer? A gente pode fazer, a partir dessas informações, a primeira coisa, a gente pode agrupar ou não agrupar os dados. Nesse caso, como não tem muito dado, né, a amostra não é muito grande, não vejo necessidade de agrupar, trabalhar com os dados não agrupados. Pronto. E aí, o que a gente vai fazer trabalhando com dados não agrupados? Nós vamos calcular primeiro as medidas de posição, não é isso? Média, mediana, moda, tá? Depois nós vamos calcular o quê? Nós vamos calcular as medidas de variabilidade, né? Amplitude. Qual é a amplitude aqui dessa amostra? Qual é a amplitude dessa amostra? É 2,4. 2,4. Nós podemos calcular amplitude modificada. Nós podemos calcular quartil, decil, tá? Percentil não tem muito sentido aqui. Na verdade, nem decil tem muito sentido. Mais o quartil, né? Dividir em 4 partes a amostra. Depois nós podemos calcular o desvio médio, a variância, o desvio padrão. Eu pergunto, esse estudo que a gente está fazendo é um estudo ligado à natureza, sim ou não? Ligado à natureza? É, natureza do ser humano. Nascer, crescer, não é natureza isso? Ah, sim. Natureza não é só árvore, natureza é aquilo que é natural, né? Tudo bem. Se lembram o que eu falei na aula passada? O que vocês acham? Que essa distribuição de frequência se aproxima de uma normal ou não? O que é uma normal? Uma curva normal? Você lembra que eu falei uma curva normal? Ó. De novo. Isso aqui, para mim, é a parte mais importante do curso. Muito mais importante que ficar calculando. Calculando, o computador calcula para a gente, deixa ali prontinho, calcula. O importante é entender. Tá? Ó, não se aproxima de uma normal? Sim ou não? De uma distribuição Sim. normal? Sim. Concordam? A maior parte dos bebês, quando nascem, vão ter que mais ou menos que peso? Três. 3,3, 3,5, não é isso? Vai ter alguns bebês que vão ter 2, 2,1, 2,2? Sim. Não, né? Os prematuros, né? E vai ter bebê, aqueles super bebês? Sim. Sim. Mas a frequência deles é menor, concordam? Sim. Tanto os super bebês quanto os prematuros. Então, observa, um evento da natureza que se aproxima muito de uma distribuição normal.
Uma distribuição de frequência normal. Até aqui tudo bem? Sim ou não? Sim. Ótimo. Eu estou indo lá para a página. Você lembra que eu falei para vocês darem uma olhada lá no exercício, no capítulo 2, eu acho. Acho que era o capítulo 2. Estou indo lá, voltando lá no capítulo 2. Eu pedi para vocês lerem. Onde é que está aqui? Não sei se é o capítulo 2 ou o capítulo 3. Acho que é o capítulo 3. Só um pouquinho. Capítulo 3, página 33. Exatamente. Seção 3.9. Tá? O que eu tenho? Quando eu tenho uma distribuição que se aproxima de uma normal, ou seja, o que é uma normal? O nome já diz, né? É uma distribuição simétrica mesocúrtica. Tá? Mesocúrtica. Ou seja, o que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter nesse caso aqui, quando eu tenho uma distribuição simétrica mesocúrtica, tá? Eu divido, eu dividir em duas partes iguais. Mais do que isso, eu divido e chego a uma média que é muito, se for perfeitamente simétrica, tá? Se for perfeitamente simétrica, a média, tá? Vai ser igual à mediana, que vai ser igual a moda. Tudo bem até aqui? Entenderam o que o professor está fazendo? Sim. Sim. Isso é estatística. Isso é aula de estatística. Para mim, é isso que vale na aula de estatística. O outro vale, mas o outro é cálculo. Simplesmente cálculo. Tá? Aqui é frequência, tá? E aqui é o nascimento de bebês. Amostra de nascimento de bebês em 2021. Tá. Pronto. Tá. A partir daí, como eu falei para vocês, posso fazer um monte de cálculos. A gente já viu um monte de cálculos que a gente vai fazer. Vamos fazer mais cálculos agora. Vamos fazer o coeficiente de assimetria de Pearson, assim por diante. Ok. Bom, aí eu pergunto para vocês. Infelizmente, nesse mesmo ano de 21, não morreu um monte de gente de Covid? Sim. Sim. E eu pergunto, quantas pessoas morreram de Covid? Em 21. Muitas. No Brasil ou no mundo? Vamos pegar o Brasil, né? Bom, vamos pegar o Brasil, tá? Sei lá, deve ter morrido 300 mil, tá? Ok. Tem sentido eu pegar a população para fazer o estudo? Não. Eu vou ter que pegar uma amostra. Amostra. Sei lá, 30, 40, 50 lá. Vou selecionar. Se eu pegar essa amostra, tá? E vou levantar a idade com que essas pessoas morreram. Eu pergunto, a maior parte das pessoas que morreram de Covid morreram com que idade? Acima dos 60. Exatamente. Por quê? Fatores de risco da idade. Doenças agregadas. Risco, a idade, o organismo, né? É uma doença, um vírus, né? Assim como morre muita gente de pneumonia, de gripe, e quem é que morre normalmente? No caso da gripe, pneumonia até tem uma distribuição mais muita criança e muito velho, né? No caso da Covid, ela foi, nesse sentido, ela é abençoada, né? Porque ela matou mais os velhos do que as crianças. Ninguém deve morrer, mas entre morrer uma criança e um velho, né? Como eu digo, entre morrer eu e morrer minha filha, sempre eu vou preferir morrer, né? Morrer antes da minha filha, né? A ordem natural das coisas. Aí eu pergunto para vocês, vamos supor que eu selecione ali 40 pessoas que morreram, aleatoriamente, tá? Então, vou lá, vou pegar.
Vou botar em ordem crescente. Vai ter uma pessoa que morreu com, sei lá, 10 anos, uma criança que tinha problema, uma criança autista, uma criança com síndrome de Down, uma criança que tinha leucemia, tá? Depois eu vou selecionado, tá? Selecionei, sei lá, 25, tá? Aí vai ter um outro jovem lá que tinha alguma doença autoimune que morreu com 17. Depois vai ter um adulto lá, um jovem adulto com 25, sei lá, morreu porque organicamente tinha alguma deficiência com relação lá à proteína e tal. E aí vai, começa, estou em ordem crescente. Depois já, esse 37 tinha obesidade mórbida. E assim vai indo. 44, aí já tem aqui 46, 48, 55, 66, 70, sei lá, 70, e assim vai, 70, 70, aí tem mais gente com 70 que morre, aí 72, aí tem 3 com 72 que morrem, então, assim vai, 80, 72, isso é a amostra, tá? Não é a população. A população é 300 mil mortes, tá? Aí tem 75, 77, aí 80, 81, 81, 82, 82, 82, 88, 89, 89, 89, 93. Tá. Eu pergunto, olha, eu tenho 25 dados. Eu posso calcular aqui média, mediana, moda, amplitude, desvio padrão? Posso ou não posso calcular? Sim. Posso. Tá. Esse é um evento natural ou não? Sim. Sim, não. Eu posso calcular variância, desvio padrão, desvio médio? Sim ou não? Sim. Eu posso construir uma distribuição de frequência? Sim. E aí eu pergunto para vocês, nesse caso, a distribuição de frequência ela tende a ser uma simétrica? Sim ou não? Ou assimétrica? Assimétrica. Assimétrica. Então, olhando para a página 33 do livro, assimétrica, claro. E eu pergunto, vocês acham que a frequência ela está mais concentrada, ó? Ela está mais assim, ó. Vamos ver se eu consigo desenhar, tá? Vou tentar desenhar. Se ela está mais assim, ó. Assim, o que seria? É uma assimétrica ou uma simétrica? Assimétrica. Uma assimétrica. Positiva ou negativa? Positivamente assimétrica ou negativamente assimétrica? Positivamente. A maior parte das mortes, nesse caso, estariam concentradas em mais jovens ou mais velhos? Nesse caso, se eu tivesse uma curva positivamente assimétrica. Mais velhos. Não, nesse caso, olhando para cá, seria mais jovens, tá? Aqui eu olho, olha, só olhar o eixo horizontal aqui, né? Amostra de óbitos Covid, tá? 2021. Ok? Tá. Mas não é isso que aconteceu, concordam? Se a gente pegar uma amostra de pessoas que morreram de Covid e desenhar a nossa distribuição de frequência, ela vai ser muito parecida com essa aqui, ó.
De novo. Opa. Só um pouquinho. Inserir. Tá. Ó, de novo. Inserir formas. É que eu estou usando o mouse com a direita e eu não domino a direita. Meu negócio é esquerdo. O professor é sinistro. Tá? Puxa, tá difícil aqui. Ai, droga, estava tão bem, agora o professor está com dificuldade para desenhar. Vamos de novo, última vez. Vamos lá. Então, assim, se ela for ó, aqui, aqui e aqui. Tá? Mudar a cor aqui, botar um verde e botar. Ok. Tá. Observe o seguinte: nesse caso, vou tirar a azul que está atrapalhando, que é assimétrica, tá? Que está dificultando a gente enxergar. Ó, nesse caso, a maior parte. Onde é que eu tenho as maiores frequências? Entre pessoas mais velhas ou pessoas mais novas? Hein, Pessoas pessoal? mais novas. Opa, nessa curva verde, olha só, a média está aqui, Não, ó. não, tá. Pessoas mais velhas, na distribuição de frequência, ó. Eu tenho entre pessoas mais velhas, o que é lógico, né? Então, porque né, é uma doença que atinge né, o organismo, né, principalmente das pessoas mais velhas. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma distribuição simétrica ou assimétrica, essa curva verde? Assimétrica. Positiva ou negativa? Negativa. Negativa. Toda curva assimétrica, eu não vou ter média igual a moda, igual a mediana. Então, novamente, a curva vermelha, tá? Curva vermelha. É assimétrica. Concordam? Sim. Tá? Mais do que isso. Se ela é assimétrica, a média é diferente. Toda média é diferente, né? Média, moda e mediana não são iguais. Agora, vamos lá. A curva verde é assimétrica ou não é assimétrica? É assimétrica. Novamente, média, moda e mediana não são iguais. Só que tem uma diferença. A curva vermelha, o que a gente falou? A curva vermelha é assimétrica Positiva. positiva. Quando eu tenho uma assimétrica positiva, eu tenho média maior que mediana, maior que moda. Tá? Depois, se eu tiver uma assimétrica negativa, eu tenho média menor que mediana, menor que moda. Tá, vamos fazer, já que a gente está fazendo teoricamente, vamos lá, vamos pegar essa segunda aqui, ó. Vamos tirar essa aqui das crianças e vamos deixar só da Covid. Ok, dá para calcular a média aqui ou não? Como é que eu calculo a média? É bem fácil calcular a média, como é que eu calculo? Soma todos os valores e divide pelo número da amostra. Isso, pegamos só todos os valores. Quanto é que deu? 1.622 anos, não é isso?
Sim. Divido por quanto? 25. 25. 25. Ó, qual é a idade média de mortes da amostra? Pessoas morrendo em média com quanto? 64,88. 64,88 anos. Ok? Tudo bem? Dá para calcular a mediana? Sim. Vamos lá. Qual é a mediana? Quem é que me ajuda a calcular a mediana? Bem fácil. Como é que eu divido aqui? Qual o tamanho? A amostra é? Tamanho 25. Ímpar. Ímpar é mais barbada ainda. Como é que é? Divido isso aqui em 2. Sobrou o quê? 72. Então a mediana é 72. 2 72 o quê? anos. Anos. A moda, dá para calcular também ou não? Sim. Sim. Qual é a moda? Qual é a moda? 82 e 72. 82, 72. São duas, são bimodal, então? Sim. 82 e 72. Bom, já vimos, é simétrica ou assimétrica essa distribuição de frequência? É assimétrica. Tá, professor, como é que eu vejo a distribuição de frequência? Dá para desenhar um gráfico ou não? Ó, se a gente pegar aqui. Dá para desenhar? Vamos ver assim, inserir gráfico. Tá? Bom, vamos fazer um gráfico aí de linha. Pronto. Ok. Aí o gráfico. Isso aqui. Bem, teria que ser um polígono de frequência. Tá? Teria que ter um polígono de frequência aqui para fazer esse gráfico. Senão ela vai aparecer, porque eu coloquei em ordem crescente, né? Puxa. Talvez em barra seja melhor. Gráfico aqui. Vamos lá. E agora? Aqui teria que arrumar o gráfico. Não quero perder muito tempo com o gráfico. Mas o gráfico mostra que ela é uma distribuição de frequência assimétrica. Tá claro, não é? Não, dá para ver, não dá para ver que é bem assimétrica? Sim. E se aproxima mais da vermelha ou da verde? Da verde. Vamos ver. Se ela é da verde, ela é uma assimétrica positiva ou negativa? Negativo. Negativo. Vamos ver se confirma. A média é menor que a mediana? Sim. Sim. É menor que a moda? Sim. Sim. Viu, pessoal? Viu como dá para entender as coisas sem só calcular? Olha só, a gente fez aqui, pegou, está fazendo um estudo, está fazendo uma análise estatística. Bons tempos em que os TCC sempre tinham essa análise estatística. Hoje, para encontrar uma estatística no TCC, é mais fácil do que encontrar, sei lá o quê.
Tá? Puxa, tem uma análise estatística aqui. Eu já sei que é uma curva assimétrica, a morte de Covid, que é uma assimétrica negativa. Tá? Por quê? Porque a média é menor que a moda e que a mediana. Entenderam? Sim, Claro isso. sim. Então vamos lá. Então agora vamos. Matamos então a seção 3.9. Então vou lá para o coeficiente. Antes de ver coeficiente de variabilidade, vamos direto para o coeficiente de Pearson. Tá? Olha aqui, ó. O que é o coeficiente de Pearson? Tá? Agora eu estou indo lá para a página. Estou indo lá para o capítulo 4. Então, entenderam mesmo a explicação do professor? Sim. Então, quem é que lê para mim lá no final da página 52? Posso ler Lê para nós. Poxa. sobre o coeficiente de assimetria de Pearson? Exatamente. O coeficiente de assimetria de Pearson mede o afastamento da simetria, expressando a diferença entre a média e a mediana em relação com o desvio padrão do grupo de medidas. As fórmulas são As tá? fórmulas são A simetria da população e a simetria da amostra. Puxa, eu nem vou usar esse. Eu tinha preparado isso aqui, eu nem vou usar isso aqui. Tá? Vou apagar aqui. Vou usar aqui aquele que a gente está trabalhando. Dá para. Todo mundo está olhando a fórmula 4.25? Eu vou usar a fórmula 4.25 ou a fórmula 4.26? 4.26, porque é de amostra. Então, vamos lá. Vou calcular a fórmula 4.26. A simetria da amostra para cálculo do coeficiente de Pearson. Vamos lá. Pearson é o nome do cara, né, que elaborou esse coeficiente. Vamos lá. Bem facilzinho. Vamos lá. Então, coeficiente de Pearson, como é que é? 3. Aqui, né? Estou pegando a fórmula. Vou primeiro colocar a fórmula aqui, tá? X, né? Média amostral. Menos a mediana da amostra. Tudo isso dividido por desvio padrão. desvio padrão amostral. Tá? Desvio padrão amostral. Puxa, então vamos lá. Então isso aqui é a fórmula. Eu tenho que calcular o desvio padrão amostral para dados não agrupados. Vamos calcular o desvio padrão para dados não agrupados? Vamos lá. Desvio padrão amostral para dados não agrupados. Onde é que está isso? Eu vou lá na página 48. 48, exatamente. Desvio padrão para dados não agrupados. A fórmula é simples, né? Só que agora eu vou ter que fazer um cálculozinho. Vou pegar aqui, com calma. Vou pegar aqui. Vamos calcular. É isso aqui, fazer um copia e cola. Eles vão me ajudar a calcular o desvio padrão para dados não agrupados. Tá? Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esses valores menos o quê? É esse menos a média, não é isso? Olhem a fórmula. Estão olhando a fórmula ou não? Sim. Pois é, senhor, a fórmula do desvio padrão da amostra é aquela que tu deu na aula passada, que era variância na amostra elevado tá. a 0,5, é isso?
Não, é a média, é o valor, tá? Menos a média amostral. A média amostral não é 64,88 anos. Estou olhando para a fórmula 4.10. Ah, tá. Ok. 4.10. 4.10, tá? Então, vou fazer isso. Ó. Vou pegar esse aqui. E agora vou fazer um copy-cola. Estou olhando para a fórmula 4.10. Primeiro, estou trabalhando com o numerador, tá? Pronto. Trabalhei com o numerador, calculei lá. Agora tem que colocar isso em módulo. Tá? Bom, já posso multiplicar esse aqui, né? Para calcular em módulo é só multiplicar ao quadrado. Tá? Então, vamos lá. Vamos pegar esse aqui, é igual a esse aqui, elevado ao quadrado. Pronto. Vou dar aqui. Eu faço um copy e cola de novo. Pronto. Olhando para a fórmula 4.10. Aí o resultado, o que é? É um somatório disso. Né? Então, eu tenho que pegar o somatório. Somatório. A autossoma. Pronto. Calculei a autossoma que deu esse número. Eu já tenho aqui resolvido o valor no numerador. Olhando para a fórmula 4.10. Agora eu vou pegar esse resultado aqui e dividir por quanto? Por n menos 1. Quanto é que é n menos 1? 24. 24. Vou botar direto aqui 24 para facilitar. Pronto. O que é isso aqui? A variância ou desvio padrão? A variância. Variância. Para achar o desvio padrão, eu vou pegar esse resultado aqui e elevar. A 0,5. Elevar não meio. Pronto. Achei o desvio padrão dessa minha amostra. Concorda ou não? Sim. Sim. Bom, agora eu vou usar esse desvio padrão onde? Aqui na fórmula, né? Na fórmula, é. Então, vamos lá. 3. Vamos lá. Primeiro eu vou pegar aqui média amostral menos mediana. Então, eu vou fazer igual a esse. Média amostral menos mediana. Opa, cheguei a esse valor. Tá? Agora eu vou pegar esse valor e multiplicar por 3. Não é isso? Estou ainda no numerador. Sim. Perfeito. E aí eu vou pegar esse valor do numerador e dividir pelo desvio padrão amostral, que está lá embaixo, não tá? Sim. Aqui, né? Pronto. Pronto. Cheguei ao coeficiente de assimetria de Pearson. Ok? Cheguei ao coeficiente. Agora estou indo lá, voltando lá no capítulo 4. Tá? Coeficiente de assimetria de Pearson. Estou indo lá no capítulo 4, na página 53. E aí? Apliquei a fórmula. Que fórmula eu apliquei? A fórmula 4.26. Não é isso que eu apliquei? A fórmula 4.26? Sim. E aí, o resultado é positivo ou negativo? Não. Negativo? Negativo, né? Menos 0,75. 0,65. Todo mundo enxerga isso ou não? Sim, é que tava bem fraquinho. Tá? 0,75, 0,65. Opa, deu negativo. Então, a curva é simétrica ou assimétrica? Se deu diferente de 0? É assimétrico.
Se deu negativo, é assimétrica negativa ou positiva? Negativa. Negativa. Por quê? Porque a média é menor que a mediana, que é menor que a moda. A gente não viu qual é a média de idade das pessoas que morreram de Covid nessa amostra? 64,88. 64,88. Qual é a mediana? 72. E qual é a moda? 82 e 72. Ok? Moral. Puxa, a gente já sabia que era negativo ou não? Que era a curva verde, que era assimétrica, negativa? A gente já sabia antes de fazer o cálculo? Sim. Ficou provado que ela é assimétrica, negativa com o cálculo? Sim ou não? Sim. Puxa, ficou provado. E o que eu posso dizer desse resultado? Quanto mais negativo for, mais assimétrica ela é. Mais longe ela vai estar de uma curva simétrica. Se o coeficiente, vamos supor que a moda, vamos supor que a mediana não fosse 72, tá? Que a mediana fosse, vou dar um número qualquer, tá? 80. Mudou. Não mudou? Aumentou ou diminuiu o coeficiente de assimetria? Aumentou. Aumentou. Ou seja, ele é mais assimétrico, é mais diferente de uma curva simétrica. Quanto mais negativo, quanto mais positivo, menos simétrica é a distribuição de frequência. Agora vamos lá, vamos supor que a mediana fosse muito próxima da amostra, tá? Vamos supor que a mediana fosse 68 e a moda fosse 72. Opa, aumentou ou diminuiu o coeficiente de assimetria? Se aproximou ou não se aproximou de zero? Diminuiu. Mas se aproximou de zero, né? Mais próximo. Uhum. Continua sendo um coeficiente de assimetria negativo? Continua. Porém, essa assimetria é menor. Entenderam ou não? Sim, eu só não peguei ali porque que é vezes 3. Olha a fórmula, Laura. Olha a fórmula da página 4.20, da página 53, 4.26. É a diferença entre a média mostral menos a mediana vezes 3. Ah, tá, da fórmula mesmo. Não achei que era alguma coisa de, sei lá, de um número. Tá, entendi. Tá claro? Sim. Vamos fazer o exemplo 4 ali, o exemplo 14. Vamos fazer o exemplo 14. Exemplo 14, o que é? Vamos ver se agora a gente pega. Estão entendendo? Tá legal a explicação? Sim. Tá? Sim, Tá certo. legal? Então tá, vamos lá, vamos ver se tem aqui. Ó, então a gente viu aqui, né? Aqui a gente está fazendo aqui, o exercício do exemplo 14, eu acho, né? Deu mais zero. Não, acho que não é do exemplo 14. Não sei do exemplo 14 ou não. Acho que eu fiz um aqui diferente. Quem é que lê para mim aqui? Alexandre, lê para nós ali. O exemplo 14? Lê toda essa página aí. Tá. Para uma distribuição simétrica, o valor de coeficiente de assimetria será sempre zero, porque a média e a mediana são iguais em valor. Para uma distribuição positivamente assimétrica, a média é sempre maior que a mediana. Em consequência, o valor do coeficiente é positivo. Para uma distribuição assimétrica negativa, a média é sempre menor do que a mediana e, portanto, o valor do coeficiente é negativo. Exemplo 14. Para os dados de salários semanais do exemplo 3, o salário médio é 194,50, a média é 193,44. Mediana. A mediana é 193,44 e o desvio padrão é 24,35. E aí utilizou o cálculo ali da assimetria. Deu positivo ou negativo o resultado? Positivo. Deu diferente de zero ou igual a zero? Diferente.
puxa, é uma assimétrica positiva, mas ele é levemente assimétrico ou é muito forte a simetria nesse caso? Levemente. Puxa, claro que é levemente. Olha ali o dado do exercício, do exemplo 14. O salário médio é 194,50. A mediana é 193, muito próxima, né? A média, a mediana. E o desvio padrão é 24,35. Aí, claro, vai ser assimétrico, mas vai ser uma simetria muito leve, se aproxima quase de uma distribuição normal. Agora vamos olhar para a tela aqui do computador, tá? Lê para nós, Alexandre, agora na tela do computador. Então vamos de novo. Coeficiente de variação de Pearson. Mede o afastamento da simetria, expressando a diferença entre a média e a mediana em relação com o desvio padrão do grupo de medidas. Tá, aí ali nas linhas amarelas, ali o que tem? Tem a fórmula, né? Tanto para a simetria amostral quanto para a simetria populacional. Essas fórmulas foram tiradas da página 53, né? Exercício, fórmulas 4.25 e fórmulas 4.26, tá? Bom, e aí tem um exercício, que na verdade a gente já fez aqui, ó. Sabendo que o salário médio é 194, a mediana é 193, não é isso? O desvio padrão é 24, calcule o coeficiente de assimetria, tá? Então vamos lá aqui, ó. Aqui eu mudei, por isso que os valores estão diferentes, tá? Vamos botar aqui, ó, 194,50. A média salarial. A mediana qual é? 193,44. E o desvio padrão é 24,35. Ó, aqui já está a formulazinha, né? Coeficiente de Pearson. Deu positivo ou negativo? 0,13, não é isso que era do exercício? Sim. Ó, conclusão. Eu tenho uma assimetria de informação pequena, mas tem. Ou seja, eu tenho uma distribuição negativamente assimétrica, uma distribuição de frequência negativamente assimétrica, porém levemente assimétrica. Tá? Professor, ou seja, eu tenho algo, a linha vermelha ou a linha verde? Ô, senhor, como era negativamente quando estavam os outros valores que o senhor colocou, né? Agora, ajustando para esse, seria positivamente assimétrica. Outro evento, é outro exemplo, né? É que aí muda ali de negativamente para positivamente. Não seria distribuição negativamente, seria positivamente. Exatamente. Perfeito, obrigado. Está errado aqui. Distribuição positivamente, Eu estava com outros valores. Perfeito, obrigado, Alexandre. Parabéns. Vai ganhar. O que quer ganhar de presente? Pode ser um 0,2 na prova. Não, vai ganhar um abraço, tá de bom tamanho. Um abraço do professor quando voltar às aulas. Pronto. Tá? Bom, e aqui tem outro exemplo, ó. O professor fez o coeficiente de Pearson, né? Sabendo que o tempo médio para responder um processo administrativo, vamos supor, ó, trabalha numa repartição, tá? Em que era, né, por exemplo, o professor tem lá, recebe processos lá para responder. Aí vai ver lá uma repartição lá de o setor de multas, né, para responder multas, para justificar multas, né? O setor tem muito processo e tal, né? Aí tu calcula, aí tu chega lá, sei lá, o setor de multas lá do Detran deve receber em torno de 20 mil multas por dia. Evidentemente que é impossível pegar esses 20 mil e fazer calcular todos, né? Pegar o universo, vai pegar uma amostra. Aí tu pega uma amostra. Aí na amostra tu identifica que, em média, cada processo, né, lá dos funcionários, estagiários, respondem lá em torno de 42,7 minutos, tá? A mediana dessa amostra é 45,3 minutos. E o desvio padrão, a gente viu que dá para calcular, né? 12,4 minutos. Puxa, a partir daí eu posso calcular o coeficiente de Pearson primeiro, tá? Vou utilizar, né, tempo médio, a média, a mediana, vou utilizar o desvio padrão, vou aplicar a formulazinha, nesse caso a simetria amostral, porque é a amostra, e pronto. Ó,
O resultado qual deu? 4,4 minutos e 4,18 minutos. Tá? 4,20 minutos. 4,20 minutos daria mais ou menos 4 minutos e 4 minutos e 10 segundos, uma coisa assim, tá? Bom, e aí, é fortemente assimétrica? Primeiro, é simétrica ou assimétrica? Essa amostra, Assimétrica. tá? Ela é simétrica positiva ou negativa? Positivo. Se ela é simétrica positiva, ó, se ela é simétrica positiva, a média é maior que a mediana e é maior que a moda. Concordam ou não? Curva vermelha aqui. Sim. Média, vamos ver se confirma aqui. Média maior que a mediana. A moda não tem aqui porque a gente não tem os dados, tá? Mas teria que ser isso. Concordam? Sim. Então, puxa, é assimétrica positiva e mais do que isso, está muito diferente de zero, está muito afastado do zero. Sim. Então, é uma distribuição positivamente assimétrica, mas é muito forte a assimetria. Entenderam? Ó, o que a gente está vendo aqui? Está estudando aqui, faz um levantamento. Professor, Fala, Guri. se o senhor pedisse para a gente fazer uma análise, descrever uma análise desse dado, como a gente poderia descrever, né? Desse que é? Se o senhor pedisse para analisar esse dado, o que eu entendi sobre esse dado que deu, esse resultado, tá? Tá, O senhor ótimo, pedisse, ótima pergunta. descreva... Oi? Ótima pergunta, mano. Bom, o que eu posso dizer? Eu teria que, claro, fazer todo... Assim, ele dado sozinho não me diz muita coisa, tá? Eu teria que fazer então, aquela tabelona, tá? Teria que calcular média, medida de posição, medida de variabilidade, amplitude modificada, quartil, tá? Teria que calcular as medidas de dispersão, ou seja, teria que fazer um relatório completo, tá? Ou seja, o coeficiente Pearson seria mais uma informação nesse relatório, ok? Bom, mas o que ele me diria? Ele me diria o seguinte, olha, eu tenho uma amostra com distribuição assimétrica, ou seja, os processos administrativos eles estão concentrados muito em uma situação onde o desvio padrão é muito grande, tá? O desvio padrão é grande, ou seja, o que é o desvio padrão? É a diferença, né, entre o... vou tentar ser mais claro possível. Vamos lá para a página, para ficar mais fácil entender. Vamos lá para a página 52. Você lembra que a gente viu na aula 52? Sim ou não? Estou indo lá na página 52, tá? Estou olhando lá para a figura 4.1. E eu já posso dizer o seguinte, olha, o desvio padrão é 12,4 minutos. Significa o que esses 12,4 minutos? Que de cada 100 processos, 68 deles levam entre levam ele de tempo 72 minutos e 40 e 47 minutos e 60. Entenderam o que o professor falou ou não? Ficou claro o que o professor falou? Sim ou não? Ou querem que eu repita? Pode repetir, Sir. Repete, por Vamos favor. lá de novo. Quero que repita. Eu estou lá na página 52. Eu tenho um dado ali sobre desvio padrão. Como eu falei, aqui eu não tenho os dados completos. Concordam que eu não tenho os dados completos? Sim. Então tá, com base só nas informações que eu tenho, eu posso dizer que existe uma simetria forte,
ou seja, a distribuição de frequência é assimétrica, né? Ou seja, a amostra me apresenta que esse evento, esse acontecimento, o que é o acontecimento? Estou fazendo um estudo sobre o tempo, né, para solucionar um processo administrativo em determinado setor da repartição, lá no DETRAN. Tá? Então, o que eu posso dizer? Posso dizer primeiro que o tempo médio é 60 minutos, que a mediana, né, em torno, né, ou seja, cada processo leva em torno de 1 hora, que a mediana é 42,70 e que o desvio padrão é 12,40 minutos. Mais do que isso, eu posso dizer que essa simetria é muito forte, ou seja, eu não tenho uma homogeneidade na solução dos processos, né? Na resolução desse processo. O que pode ser? Qual é a explicação que pode ser por essa assimetria ser muito forte? Sei lá, os processos são muito heterogêneos, a qualificação dos funcionários também, né? Tem funcionários melhor treinados, outros não tão bem treinados, não há um controle, uma fiscalização, estabelecendo metas, estabelecendo uma quantidade mínima de processos a serem resolvidos por funcionário, né? O funcionário não é cobrado. Ou seja, há uma infinidade de situações que o administrador pode identificar para explicar essa assimetria. Tá? Outra análise que o administrador pode fazer, o seguinte: puxa, e esse desvio padrão? Bom, eu vou lá na página 52. Eu posso também dizer, com base no desvio padrão, que, olhando ali para a página 52, figura 4.1, eu posso dizer que de cada 100 processos ali da repartição, do DETRAN, tá? 68 deles, 68%, 68 desses processos demoram entre 60 minutos mais 12 e 40, ou seja, 72 minutos e 40, e 60 minutos menos 12 e 40, ou seja, em torno de 47 minutos e 60. Ou seja, já falei um monte de coisa aqui. Falei sobre o coeficiente de Pearson, falei sobre desvio padrão, falei sobre... E poderia falar muito mais se eu tivesse muito mais informações, né? A gente não tem aqui toda a tabela pronta. Entenderam? Ficou claro, Maura? Mais ou menos, professor. Tá, o que Eu ficou? vou ter que ver um pouquinho melhor essa descrição. Eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. Em relação ali na página 52, não é só para distribuição simétrica? Como essa é uma distribuição positivamente assimétrica, a gente pode usar. Boa, Ana. Boa, Ana. Eu não tinha percebido isso, realmente. Porque ela é assimétrica. Então legal, a gente Ana. pode dizer isso. Perfeito, Ana. Me passei. Show de bola. Parabéns. Parabéns mesmo. Obrigada. É que eu fiquei um pouco confusa. Aí eu fui ler de novo e estava ali positivamente. Não. Tá certo. Não, perfeito. Me equivoquei. O professor não erra, né? O professor se equivoca. Não, é isso aí. Não, esse tipo de análise eu não posso fazer, mas a análise anterior eu posso dizer o seguinte, né, que essa simetria ela é muito grande. Eu tenho uma distribuição muito assimétrica. E o que pode ser? Talvez seja a melhor resposta, né? Essa segunda parte, ela não, a gente, digamos assim, não está correta, porque eu só poderia fazer essa análise se fosse uma distribuição simétrica, como a Ana lembrou bem. Mas eu posso dizer o seguinte: puxa, se ela é muito assimétrica, eu tenho um processo com alguma anomalia. Eu tenho algum processo que precisa ser identificado por que ocorre essa assimetria. Tá? Aí eu saio da estatística. A estatística me mostrou uma simetria muito forte. Tá? Me mostrou que a distribuição de frequência ela é muito assimétrica, porque o resultado é grande, né? 4,18. Ou seja, é muito diferente de zero. Puxa, o que pode explicar isso? Né? Isso aí pode ser explicado, por exemplo, por uma diferença de pessoal, né? No treinamento do pessoal. Pode ser um chefe de um turno que cobra mais do que o chefe do outro.
pode ser incentivos, tá? Pode ser que não seja nada disso, pode ser que os processos sejam muito diferentes, muito heterogêneos. Ou seja, eu vou ter que identificar por que ocorreu essa assimetria. Aí eu saio um pouco da estatística e vou para onde? Vou para a vida real. Mas a estatística me sinalizou alguma coisa. A estatística me sinalizou o tempo médio, a estatística me sinalizou a amplitude, me sinalizou a mediana, a moda, a variância, o desvio padrão. Me sinalizou que essa distribuição de frequência não é simétrica, é assimétrica. Mais do que isso, é assimétrica positiva. Observe o seguinte, a estatística ela me deu elementos para eu pensar. Para eu pensar o que pode, primeiro, fazer um diagnóstico do que eu estou examinando. O que eu estou examinando? O tempo para resolver um processo na repartição pública. É um assunto importante? Não se discute tanto produtividade na gestão pública. Tá? Bom, fiz o diagnóstico. Agora vamos à vida real. O que pode explicar esses números? Entenderam? Maura, me fiz mais claro ou não? Sim, professor. Uhum. Observe o seguinte, a gente não está estudando estatística para nada. Vocês são administradores, vocês têm que resolver lá na repartição, vocês serão chefes da administração, serão chefes do setor e a partir dos dados, talvez vocês nem precisem calcular isso, mas vocês vão ter que saber interpretar. Tá? Se vocês forem chefes dos chefes, vocês vão pedir para alguém fazer. Se vocês ainda não forem chefes, vocês vão ter que fazer, provar que sabem fazer. Tá claro? Lana? Sim. Tá? Viram que a estatística não é um bicho de 7 cabeças, pessoal? Não é nada de complicado, não é uma coisa muito difícil. Ela tem lógica, ela tem sentido, ela tem razão para a gente estar estudando, para o administrador saber a estatística. Tá? Bom, para terminar a aula, daí a gente deixa a amplitude modificada para revisar a aula que vem, e os exercícios também de coeficiente. Vamos falar. Tudo bem, coeficiente de assimetria, tá claro? Mais alguma pergunta? Sim, tá claro. Então, Sim, tá claro. então vamos lá agora para coeficiente de variação. Tá? Agora eu vou lá para a seção 4.10. Tá? Dê para nós, Ana, por favor. Na tela ali. Coeficiente de variação. Mostra a magnitude relativa do desvio padrão quando comparado com a média da distribuição das medidas. Tá. Então, nós temos ali a fórmula 4.23 e a fórmula 4.24. Basicamente, é a mesma coisa, né? A 23 é o coeficiente de variação, V, para a população, e o coeficiente de variação para a amostra. A única diferença é a nomenclatura, né? No caso da 4.23, o que eu tenho? Eu tenho sigma, que é o desvio padrão populacional, dividido por μ, que é a média populacional, notação. Tá? Na amostra, o que eu tenho? É o S minúsculo, que é o desvio padrão amostral, e o X barra, que é a média amostral. Basicamente é isso. Tá? Para que eu utilizo o coeficiente de variação? Quando eu quero comparar variabilidade de dois conjuntos de dados, de duas situações, tá? A variabilidade em relação ao quê? Em relação à média, seja a média populacional, seja a média amostral. Então, vamos lá. O que eu tenho ali? Ó? Eu tenho, por exemplo, a empresa Alfa. Tá? Vamos supor que eu trabalho numa bolsa de valores e quero calcular o coeficiente de variação de duas ações, da empresa Alfa e da empresa Beta. Eu pergunto, olhando ali para aqueles dados da tabela do professor aqui na tela,
Qual é a empresa que tem o valor médio mais alto? A Alfa ou a Beta? Alfa. A Alfa, né? O valor da ação da Alfa vale mais que o valor da ação da Beta. O valor médio das ações da empresa Alfa, num período de um mês, foi de 200. Aqui que é o valor médio de uma ação? Não, ela oscilou, né? Um dia tal ela valeu 210, no outro dia valeu 180, no terceiro valeu 190, no quarto valeu 200, no quinto valeu 220, tal. Na média, faz uma média. O valor da empresa naquele mês, sei lá, março de 22, foi R$ 200. E eu faço a mesma coisa para a empresa aberta, né? Calculo lá os 30 dias, tal, vejo o valor que ela teve em cada dia, em média o valor dessa ação, dessa empresa, foi de R$ 50. Então, o que eu posso dizer? Primeira coisa, olhando ali para os dados em laranja, né, é de que uma ação da empresa alfa vale mais do que uma ação da empresa beta. Bom, e aí? Eu também posso calcular o desvio padrão, né? Como é que eu calculo o desvio padrão? Se eu tenho 30 informações, tá, do valor diário da empresa alfa, né, do dia 1º ao dia 30, ao 31 de março. 31 informações. Tá? Então, aí, nesse caso, é população. Nesse caso, não é amostra. Peguei todos os dados. Tá? Aí, eu posso calcular a média, posso calcular a mediana, posso calcular a moda, posso calcular tudo, inclusive o desvio padrão. E eu calculei o desvio padrão. Bom, e aí quanto é que deu o desvio padrão da empresa alfa, do valor das ações dessa empresa alfa, no mês de março? Está em cinza. 10. E o da empresa beta? 2. Puxa. Chega, agora eu posso calcular a variabilidade das ações. Quem variou mais? Em termos absolutos, quem variou mais? A empresa alfa ou a empresa beta? Alfa? A alfa, em termos absolutos, sim, né? O desvio padrão da empresa alfa, das ações da empresa alfa é 10. Da empresa beta é 2. Mas em termos relativos, quem é que variou? Qual foi a maior variabilidade? Foi da empresa alfa ou foi da empresa beta? Como é que eu calculo? Eu vou pegar aqui, ó, olha o vermelhinho aqui, ó. Eu vou pegar o desvio padrão do valor das ações, quanto é que é? 10, e dividir pelo valor médio das ações no período, que é 200, não é isso? 10 dividido por 200 dá quanto? 0,05. Ou 5, em termos percentuais, 5 por 100, 5%. 5%. Já vou fazer a mesma coisa para a empresa alfa. Vou pegar e utilizar a fórmula 4.23. Novamente, qual é a média das ações da empresa beta ao longo de março? Não é R$ 50? Vou colocar no denominador. E no numerador eu vou colocar o quê? O desvio padrão do valor das ações da empresa beta ao longo do mês de março. Vai ser R$ 2. Aí vou dividir R$ 2 por 50. E vou achar o coeficiente de variação, a variabilidade das ações da empresa beta. Ufa, quanto é que dá 2 dividido por 50? 0,04. Ou seja, quem é que variou mais em termos relativos? A empresa alfa ou a empresa beta? Quem é que foi mais volátil? Oscilou mais ao longo do mês? O valor médio da empresa alfa ou da empresa beta? Alfa? A alfa. Ah, mas a da alfa, né, foi 5% da alfa e foi 4% da beta. Entenderam?
Sim. termos relativos, mas não foi tão significativo quanto parecia, né? Parecia 10 e 2, puxa, variou muito mais. Na verdade, as duas variaram muito, né? As duas variaram, uma variou um pouco mais que a outra, porém, essa variabilidade foi muito pequena, tá? No caso do exemplo 13, lê para nós ali, continua lendo para nós o exemplo 13, Ana. Para 2 emissões de ações ordinárias da indústria eletrônica, o preço médio diário no fechamento dos negócios durante um período de 1 mês para as ações A foi de R$ 150, com um desvio padrão de R$ 5. Vamos botar alfa, 150, tá? Pronto, continuando. Com desvio padrão de 5. Tá. Para as ações B, o preço médio foi de 50. Já está aqui. Com um desvio padrão de 3. Ótimo. Perfeito. Em termos de comparativa absoluta, a variabilidade do preço das ações A foi maior, devido ao desvio padrão maior. Mas Todo em mundo relação ao concorda? nível... Todo mundo concorda que, em termos absolutos, a variação da A foi maior que a B? Da empresa alfa foi maior que a B? Em termos absolutos, 5 não é maior que 3? Sim. Mas em termos relativos... Obrigado, Ana. Desculpe te interromper, tá? Não, tudo bem. É para dar uma dinâmica. Desculpe imenso, tá? Mas entenderam? Em termos absolutos, ó, a variação foi maior da empresa alfa, né? O padrão médio, né, em relação à média, variou mais 5, o outro 3. Mas em termos relativos, quem é que tem mais variabilidade? A empresa alfa ou a empresa beta, nesse caso? A beta. A beta. Ou seja, as ações da empresa beta no mês de março foram mais voláteis, foram mais variáveis do que as ações da empresa alfa. Estão entendendo o que é o coeficiente de variação? Sim. Está claro mesmo a explicação? Sim. Tá. Acho que eu fiz outro exemplo aqui. Vamos ver se a gente pega aqui. Vamos lá. Então, aqui, o que eu tenho aqui? Foram analisados acidentes de trabalho. Ó. Pegou lá, tu é administrador lá do Ministério do Trabalho, aí vai fazer um estudo sobre acidente de trabalho. Aí tu pega 50 firmas do Rio Grande do Sul. Tá? Aí tu reúne dados de todo funcionário, ou seja, o universo, nesse caso, de todo funcionário, chegou aos seguintes resultados. Tá? Em média, né, dessas 50 firmas, a empresa tem, por mês, 2,32 acidentes. Tá? E tem desvio padrão, né? Desvio padrão de acidentes, 0,42. Eu posso achar o coeficiente de variação dos acidentes no Rio Grande do Sul? Sim ou não? Como é que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou chegar a esse 0,18? Eu vou dividir o desvio padrão pela média populacional. Não é isso, pessoal? Ou seja, eu vou dividir 0,42 dividido por 2,32. Ok? Aí eu chego, ó, coloco em percentual 18,10. Puxa, será que é alto? Será que é baixo? Vamos fazer assim, fazer um estudo comparativo, não é para comparar, não fala ali que o coeficiente de variação é muito útil quando queremos comparar a variabilidade. O que eu posso fazer? Vou pegar de Santa Catarina, selecionar 50 firmas aleatoriamente, vou reunir dados desses funcionários, dessas 50 empresas lá de Santa Catarina, vou ver o que acontece. Puxa, peguei lá os dados, o número de acidentes médios por empresa lá em Santa Catarina é maior ou menor? Maior. Maior, é 3,50, tá? Por empresa. E o desvio padrão é também maior, 0,70, né? Em vez de ser 0,42, aí eu posso calcular o coeficiente de variação. Como é que eu calculo o coeficiente de variação? Vou pegar o 0,70 dividido por 13,50.
Tá? Ufa, quanto é que deu isso aí? 0,2, 20%. Eu pergunto, quem é o coeficiente de variação mais alto? O de Santa Catarina ou o do Rio Grande do Sul? Que é Santa Catarina, tá errado. Hein? Santa Catarina ou Rio Grande do Sul? Santa Catarina. Ou seja, eu calculei o coeficiente de variabilidade nesse caso, né? Tanto em termos absolutos quanto em termos relativos. Entenderam? Tá claro isso? Sim. Ficou bem claro, senhor. Tá bem? Eu não vejo isso muita dificuldade no coeficiente de variabilidade. Acho que se vocês fizerem alguns exercícios, vocês vão conseguir tranquilamente ter um bom resultado. A gente pode revisar esses exercícios, tanto de coeficiente de Pearson, quanto de coeficiente de variabilidade. Sim. Posso passar exercícios desses dois para a gente Pode. vocês fazerem? Pode, por favor. E aí eu vou pedir para Pode vocês esperar um pouco. Aí eu vou pedir para vocês o seguinte, aí vocês façam aí um pente fino de todos os exercícios que fizeram e passem uma lista aí para mim, né, na quinta ou na sexta, no máximo, né, para eu ter um tempinho, para a gente revisar esses exercícios que vocês estão com mais dificuldade, ok? Pode ser, senhor. Aí a gente faz a aula no sábado para vocês terem tempo de revisarem, estudarem para a prova na terça. E daí eu já oriento para vocês como é que vai ser a prova também na terça. Tá. Tá? Fazer sábado, 8h30, aula gravada, para quem não pode, ok? Ok, senhor. Então vamos lá. Eu vou pedir para vocês fazerem os problemas suplementares. Querem mais de desvio padrão? Acho que fizeram bastante Pode ser. desvio padrão. Não, pode ser mais um, senhor. Porque o desvio padrão é meio chatinho, né? Para dados agrupados? Isso, com aquela da última fórmula, que é frequência vezes PM menos média dividido por frequência total. Tá bem. É, não agrupados, isso. Não agrupados? Isso. Os agrupados geralmente são mais difíceis, né? O que eu passei para vocês da aula passada? Você Aula lembra, passada, 4,26, 4,27, 4,30, 4,31, 4,38, 4,39, 4,44, 4,45. Tá, então vamos fazer aqui, vamos terminar aqui. Sempre lembrando, não precisa calcular a fórmula alternativa, tá? Só a fórmula dos desvios, que é a fórmula geral, ok? Ok. Então calculem, façam o 4,32, 4,33, tá? Que mais? Façam o 4,39. Eu cobrei 39? Sim, o 39 Sim, já foi. 39. O 40 também, né? 40 não. 40 podem Deixa fazer. eu ver se foi na aula passada, retrasada. É, não. 40 não tem. Não, 40, né? 45 e 46. Tá? 45 já foi, aí falta só 46. Fazem 46 também, então. O 46 é com a fórmula alternativa. Façam com a fórmula normal. Tá? E verifiquem se vai. Vocês vão ver que vai dar muito perto. Tá? Ok? 4,47 pode fazer, 4,48 pode fazer, 4,49 pode fazer, 4,50. E aí encerramos os exercícios da primeira área. Lembrando sempre, esses exercícios depois vocês vão ter que apresentar até o dia 3 de julho. E valem 2 pontos. Não deixem de fazer. Tá? Sim. Ou seja, vocês matam um coelho, né, 2 coelhos, né, com uma paulada só. Hoje em dia não é politicamente correto falar isso, né? Coitado dos coelhinhos, né? Mas vocês ganham
duplamente, ou seja, vocês ganham estudando, aprendendo para a prova e ganham pontos, né? Entenderam? Sim. Ó, liguei a câmera aí. Tá ok, tá bem claro, pessoal. Estamos indo bem, terminando. Eu quero que vocês saiam bem nessa segunda prova. Eu acho que essa primeira, aliás, na primeira prova, acho que essa primeira prova vocês têm toda a chance de terem bom desempenho. Organizem já, deixem preparado o esqueleto, né, organizado com os dados, para só inserir os dados, depois também façam uma análise já interpretativa, né, provavelmente na prova vai ter, além de questão objetiva, vai ter uma questão de interpretação das informações, ok? Então, tudo isso vai facilitar, vai deixar vocês menos ansiosos, vocês vão otimizar o tempo, né? Vocês não vão perder tanto tempo em cálculo, né? Vocês não vão perder tanto tempo na elaboração de planilha, já vai estar pronto, praticamente vocês só vão colocar os dados, tá? E também vocês vão ter mais facilidade, inclusive mais tempo para exercícios de verdadeiro ou falso, de escolha de alternativa, de análise e interpretação dos resultados. Tá bem? Tá pessoal? bem. Alguma pergunta, algum questionamento? Por enquanto, não. Tranquilo? Tranquilo. Aí a aula de revisão é sábado, né? 8h30, é isso? Sábado, 8h30. Sábado, 8h30 Tá. já está agendado, eu mando o convite na sexta. Tá bem. Tá? Agradeço a atenção de Tá bom. vocês, obrigado aí pela paciência de vocês aí. Uma ótima semana para todos, tá? Tá bom, obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.